Fala aí, pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês, gente? Gente, antes de mais nada, eu queria pedir para você estar curtindo e se inscrevendo aqui no meu canal, que é para estar ajudando o canal a crescer e essa informação a chegar a cada vez mais pessoas possíveis, porque eu tenho pesquisado tanto sobre esse assunto e às vezes eu não tenho encontrado nada, até porque as pessoas têm vergonha de falar sobre esse assunto. Não é algo comum de acontecer no público jovem, pelo menos eu achava que não era. Gente, há uns 3, 4 anos atrás eu criei esse canal no intuito de falar sobre barba. E sempre foi o assunto-chave do canal. Mas um ano após eu ter começado o início do canal, eu comecei a sentir algumas dores no meu dedinho e no meu dedo indicador. Não era algo que tirava o meu sono, mas era algo que estava me incomodando bastante. E um tempo depois eu acabei ficando desempregado. Parece que isso mexeu com a minha mente. Eu comecei a ter mais tempo para poder estar prestando atenção no meu próprio corpo. E daí eu dormia no sofá, porque eu estava sem cama. Eu divido a casa, dividia na época com uma irmã e com um irmão. E eu tinha que ficar dormindo no sofá. Eu comecei a sentir algumas dores aqui no pescoço, dores na lombar, acordar com o dedão do pé inchado. E isso não era antigamente, logo quando começou, ela vinha, essas dores vinham, esse inchaço vinha e ia embora. Até um certo tempo que ela começou a se estender durante toda a manhã e só no desenrolar do dia que essa dor ia passando. E cara, até chegar uma vez que eu não estava nem conseguindo levantar da cama mais. E era uma dor insuportável. Era algo que queimava, era algo que doía. Eu tinha crises de inchaço na mão. É porque eu não tenho mais fotos, mas a minha mão ficava muito inchada. Eu não conseguia andar direito. Não conseguia mesmo andar direito, por mais que eu me esforçasse. Eu tinha uma fadiga, cara, que não era algo normal. Não estou me vitimizando, eu odeio isso. Eu só estou contando as minhas experiências para ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema que eu. E assim, eu sempre fui uma pessoa que pratiquei muito esporte. Joguei futebol a minha vida toda. E assim que eu me mudei para BH, eu comecei a fazer musculação. E eu faço e fiz musculação até então, dos meus 18 anos até os 28, mais ou menos. Então aí deu os seus 10 anos, né? E nunca fui de beber, nunca usei droga nem nada. E daí um dia eu fui diagnosticado com artrite reumatoide. Cara, isso foi um baque para mim, porque para mim a artrite era uma doença de velho, né? A gente entende como sendo dessa forma e que na verdade não é. E a partir daí a minha vida mudou. Eu passei a viver à base de remédios. Até eu conseguir chegar nesse diagnóstico foram tantas idas e vindas na UPA, unidade de pronto atendimento. E, cara, vou te falar a verdade. Eu não consegui o diagnóstico pelo SUS. Eu tive que pagar um plano de saúde, que hoje não é um plano de saúde tão barato assim, mas é algo que quem tem artrite reumatoide não tem como viver sem. Dá para viver? Dá, mas o essencial é que você tenha um acompanhamento de uma reumatologista. E aí eu marquei um dia uma consulta, assim quando eu voltei a ficar empregado de novo, consegui um emprego novamente na mesma área onde eu trabalhava, que é a área de elétrica. E eu tinha essas crises e um dia resolvi marcar uma reumatologista. E aí eu encontrei no Hospital Felício Roxo, Felício Roxo, aqui em BH, um hospital referência, sabe, para tratamento de câncer e outras doenças. E aí a doutora Michele Abucamel, que foi que me atendeu. Assim que eu cheguei com crise, com a mão toda inchada. Ela me atendeu e falou: Alexandre, o que está acontecendo? O que você tem para me falar? Eu falei: doutora, eu não estou aguentando de dor. Eu tenho crises que eu não durmo à noite. Eu começava a chorar e chorava e não conseguia parar de chorar de tanta dor que eu sentia. E por não ter o diagnóstico, parecia que aquilo nunca ia passar. E o pior de tudo, uma fadiga, um desânimo, uma tristeza profunda. Porque você, da sua idade, não estou dizendo que pessoas mais velhas do que a gente tem que sofrer, tem que sentir dor nem nada, mas eu estou falando assim, gente,
que uma pessoa que não viveu nada ainda praticamente, acordar de repente com dor e não saber o que é aquilo, cara, é frustrante. Porque quando você tem o diagnóstico, é um baque, é triste, é dolorido. Por mais que você vai sofrer, mas você sabe, eu tô com isso. E ponto. Você vai ter um dia, a ficha vai cair e você vai aprender a conviver com aquilo. Mas não, eu não sabia o que era ainda. E aí eu fui explicando para a doutora os sintomas, o que era. Eu falei com ela, doutora, hoje eu tô em crise, a minha mão tá bem inchada. Ela falou, deixa eu ver sua mão. Eu lembro que eu coloquei a mão em cima da bancada dela, ela falou, você tá com artrite reumatoide. Eu falei com ela, mas como assim, o que é isso? E aí ela veio me explicar que era uma doença autoimune, que para a ciência aquilo não tinha cura. E você com 20 e alguns anos descobrir que você tem uma doença autoimune, uma doença que não tem cura, para a ciência, para Deus nada é impossível. Eu não estou aqui para falar sobre religião, estou aqui para falar sobre a minha experiência com artrite reumatoide, mas você tem que se agarrar em algo. E eu saí de lá com esse diagnóstico de artrite reumatoide. Fiz alguns exames, estava com algum problema do joelho, o joelho doía bastante. Fiz uma ressonância, não deu nada. A minha artrite não aparece nos meus exames. E foi um baque muito grande. Porque eu cheguei lá e nesse desenrolar, contando para vocês aqui, parece que foi algo rápido, algo muito simples de se resolver, mas nesse processo entre eu descobrir isso e eu ter o diagnóstico, foi mais ou menos 1 ou 2 anos. E eu saí de lá com uma receita médica, vou lembrar o nome dos remédios: prednisona, meloxicam, pantoprazol, um antidepressivo que eu não lembro o nome, o ácido fólico. Eu sei que chegou um dia, geralmente era na segunda-feira, eu tomava 12 comprimidos. Cara, e eu sofria muito com isso. Muito, porque eu não entendia o porquê isso tinha acontecido comigo, o porquê que eu estava sofrendo daquela forma, o porquê que eu estava tão desanimado. Esses remédios trouxeram a minha vida de volta. Porque você tem que reprogramar a sua vida. Igual eu tinha aquele sonho, eu queria ter estudado educação física na época e nutrição. E daí você formar em educação física, alguém que tem limitações físicas. E a minha ideia era ser personal trainer. E como é que você vai ser personal trainer se você acorda todo rígido, todo dolorido, às vezes com o pulso inchado, sem força na pegada? Como que você vai fazer isso? E você tem que, no meu caso foram aos 24 anos, se não me engano, você tem que reprogramar a sua vida. E aí o mundo vai te julgar, o mundo vai te dizer que você está com preguiça, o mundo vai te dizer que você é uma pessoa fraca, mas o mundo não sabe o que você está passando. Eu quero falar mais sobre isso em outro vídeo, mas o que eu tenho para dizer para vocês, gente, é que hoje as dores estão bem melhores, eu quase não sinto dor. Às vezes eu sinto bastante rigidez e o desânimo, mas não deixe isso acabar com vocês, não. Vocês não estão sozinhos nessas. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, mas se alguém assistir, precisar de ajuda, conta comigo, deixa aqui nos comentários, deixa um joinha, conversa, vamos interagir, vamos falar mais sobre isso. Ninguém está sozinho nessa. Eu quero cada vez mais ver pessoas falando sobre isso aqui na internet, porque não é uma coisa de outro mundo, não é uma doença de velho como todo mundo pensa, como eu pensava. Então vamos falar sobre a nossa realidade e como é precária a nossa saúde no Brasil. O nosso sistema de saúde é um lixo. Quem tem uma doença igual essa, porque a artrite reumatoide é uma doença de rico,
Porque quem é pobre é complicado conviver com isso. Hoje o meu salário todo vai para essa doença. Eu vivo em torno disso. Eu pago plano de saúde, eu me alimento. A minha vida inteira teve que mudar por causa disso. Mas a nossa vida não vai parar por conta disso, certo? O importante é a gente ter fé, acima de tudo, tá bom? Gente, deixei sugestões sobre mais vídeos que vocês querem saber sobre isso, sobre exercícios físicos na artrite reumatoide. O que vocês querem saber mais sobre essa doença? Me perdoem quem não está aqui por esse motivo, por causa da artrite reumatoide em si, mas eu tinha que falar sobre isso. Eu sei que o canal é sobre barba, é sobre outros assuntos, mas isso aqui vai se tornar o canal sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então é isso, gente. Deixa aquele joinha, curte o vídeo, compartilha. Até a próxima.